nos dando, que a astronomia está nos dando. Então, quando eu falar de astronomia aqui, não é fruto da minha pesquisa, como eu faço em teologia, em filosofia ou em arqueologia. Eu apenas transmito os dados que os especialistas dão e, a partir deles, eu faço a minha reflexão teológica aqui. Tudo bem? Está ainda configurando aqui ainda. Ah, tá bom. Não tem problema, não. Eu vou começando aqui, eu tenho a minha colinha aqui do lado. Tem um autor, você se lembra... Bom, você se lembra não, porque os mais novos não vão talvez lembrar desse filme, mas aquele 2001, Uma Odisseia no Espaço. Quando eu era criança passou esse filme, foi uma coqueluche. Naqueles idos a gente falava do ano 2000 como sendo uma coisa que estava uma eternidade na frente. Agora o ano 2000 já passou 21 anos que ficou para trás. E o autor desse roteiro do 2001, Uma Odisseia no Espaço, foi Arthur Clarke. E Arthur Clarke, quando ele fala, tem uma fala desse filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, onde é dito assim: existem duas possibilidades. Ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos. Ambas são igualmente aterrorizantes. Realmente, olhando pelo ponto de vista existencialista, há duas possibilidades com relação ao cosmos. Ou nós estamos sozinhos no cosmos, ou tem mais alguém. Qualquer das possibilidades são aterrorizantes. Falando da possibilidade aterrorizante de estar sozinhos no cosmos, é porque você imagina, se a Terra não é nada, só temos nós com vida em toda essa imensidão de mundos, asteroides, quasars, astros, estrelas, buraco negro, matéria escura, antimatéria, tudo. Só estamos nós aqui vivos e mais ninguém além do planeta Terra. Isso é um pouco aterrorizante do ponto de vista do existencialismo. Mas também saber que existem seres em outros mundos também dá o seu medo. Em 1938, foi feita uma novela de rádio. Essa novela chamava-se Guerra de Mundos, que até recentemente eles fizeram um novo filme do Guerra de Mundos. Na época que o original passou, em 1938, no dia 30 de novembro de 1938, Oscar Wilde, que era o Orson Welles, melhor dizendo, Orson Welles, que era o roteirista que havia feito o drama, estava ali preparando todo mundo no rádio, naquela época, novela de rádio que pegava. Então, na novela Guerra de Mundos, teve uma hora que os atores do rádio começaram a se comunicar sobre uma possível invasão de extraterrestres aqui no planeta Terra. E nesse momento, todo mundo que estava em casa ouvindo, algumas pessoas que ligaram o rádio na hora, ligaram no momento em que o ator que fazia o papel de um locutor estava anunciando: atenção, os marcianos atacaram a Terra, cuidado, fechem as janelas, corram para o basement, cuidado. E era uma bela época de tensão na América, eles estavam em meados ali da Segunda Guerra Mundial. Além de estar em meados da Segunda Guerra Mundial, foi justamente uma época em que as pessoas estavam morrendo de medo porque era a época do Halloween. Olha, foi um pânico generalizado nos Estados Unidos. Foi um pânico. Teve gente, segundo algumas versões que eu li, houve gente até que suicidou no desespero de achar que marcianos realmente estavam invadindo a Terra. Então essa novela Guerra de Mundos, que agora foi refeito o filme, ela acabou entrando para a história como o maior pânico que teve no mundo em relação... Aí estão as fotografias da época, né? Uma fake news de rádio. Eu não sei se no delay vocês estão vendo ao mesmo tempo que eu. Só ver o pessoal aqui, tá tendo um delay, né? Mas tudo bem, mas o pessoal já chegou aí. Eu tô com o Gleick aqui, tá me informando que vocês já estão vendo aí as imagens. Vocês estão vendo ainda a imagem do... Tem um delayzinho, mas aí. Vocês ainda estão vendo a imagem aqui do Arthur Clarke, com a informação dele, né? Pode falar. Ok? Então tá bom. E no Guerra de Mundos vocês têm aí, então, as fotografias dos jornais da época anunciando esse pânico, só para poder dar uma ilustração para vocês. Agora, realmente, será que nós estamos sozinhos no universo? Quando a gente olha o cosmos de uma maneira geral, os astrônomos dizem que só a nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem 200 bilhões de estrelas. É muita coisa. Imagine 200 bilhões de estrelas. A Via Láctea ela é tão grande, pessoal, tão grande, que se você viajasse a velocidade da luz, só para cruzar a Via Láctea de um ponto a outro, você gastaria 100 mil anos.
10 mil anos no ponto mais curto, 100 mil anos de um ponto para outro. Ou seja, 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. Isso significa que a essa velocidade, enquanto o relógio faz 1 segundo, você teria rodeado a Terra 7 vezes. Imagine, em 1 segundo você voltou à Terra 7 vezes. Mesmo a essa velocidade, você precisaria de 10 mil anos para transpor a Via Láctea no ponto mais estreito dela e 100 mil anos no ponto mais largo. Agora, mesmo a Via Láctea desse tamanho, contendo 200 bilhões de estrelas, é apenas uma dentre 200 bilhões de galáxias que existem no universo. Então, você quer saber o número total de estrelas? Faça 200 bilhões vezes 200 bilhões. E há alguns físicos que acreditam que grande parte dessas estrelas possam ter planetas girando em torno delas, embora, a rigor, até agora eles mapearam uns 800 e poucos planetas extraterrestres, fora do nosso sistema solar aqui, extrasolares, melhor dizendo, fora do nosso sistema solar. 800 planetas, mais ou menos. Mas alguns cientistas acreditam que em breve vamos ter pelo menos 1000 planetas aí, alguns falam de até 1 milhão, e outros falam que o número de planetas pode ser uma quantidade quase infinita. Não é? O planeta, até com condições parecidas geologicamente com a da Terra, está a 15 anos-luz da Terra, é um planeta que eles deram o nome de Gliese 876. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte, considerando que o universo tem 200 bilhões de galáxias, cada galáxia com a média de 200 bilhões de estrelas, e cada estrela, segundo uma das hipóteses, com planetas girando em torno delas. Será que somente a Terra ia ter vida em todo esse cosmos? Essa é uma pergunta que intriga tanto físicos quanto teólogos, tanto religiosos quanto não religiosos. No sentido de buscar vida fora da Terra, eu sei que muita gente pensa geralmente em OVNI, em objeto voador não identificado, ufologia, que é até chamada de pseudociência por muitos, mas existe a rigor uma forma científica dita séria, que é o SET. O SET, ou em inglês Search for Extraterrestrial Intelligence, a busca por inteligência extraterrestre. Ele foi lançado em 1977, e agora em 2020 eles fizeram um upgrade desse sistema. São radiotelescópios que são apontados em alguns lugares do mundo, especialmente em Arecibo, Porto Rico, e as antenas desses radiotelescópios são apontadas para o espaço sideral, tentando pegar qualquer sinal de vida. Agora, a rigor, apesar dos milhões e milhões e milhões de dólares que já foram gastos com o SET, com o programa do SET, também com a Voyager 1 e 2. A Voyager também foi uma espaçonave robô que foi lançada no nosso sistema solar, procurando detectar informações lá. E uma dessas naves espaciais robôs, a Voyager, ela levou consigo um disco com gravações de posição da Terra e saudações de cumprimento da Terra em não sei quantas línguas e fotos da Terra e tudo mais, quem sabe na esperança de encontrar alguma forma de vida alienígena. Mas o fato é que, em primeiro lugar, para surpresa de muitos, a busca por vida alienígena não é coisa só de ficção científica ou de ufólogos, não. Mesmo cientistas sérios também estão tentando ver alguma coisa aí. Alguns dizem, puxa, se encontrasse uma vida alienígena ia ser a primeira manchete dos jornais do mundo inteiro. Não precisaria nem ser uma vida inteligente. Se encontrassem pelo menos uma ameba, uma célula, qualquer coisa, mas nada, absolutamente nada, foi encontrado até a data de hoje que possa se dizer vida no espaço. Tá certo? Nada, nada. Tudo que eu li até agora, como eu falei, não sou físico, eu estou falando com base no que os físicos dizem. Nada foi levado a sério. Há pouco tempo eu vi um artigo de alguém falando que encontraram num asteroide alguma coisa que poderia ser um organismo de uma bactéria fossilizada, mas isso foi desmentido depois. O fato é que até hoje nem uma bactéria, nem uma ameba, nem uma célula viva, nada foi encontrado fora do planeta Terra. Bom, e então, será que nós podemos falar de civilizações interestelares? Será que existem outras civilizações interestelares? Me gaguejei aqui um pouco. Civilizações na Via Láctea, pelo menos? Ora, de novo, eu vou dizer o que os físicos têm dito. Muitos deles, eu estou falando, repito, homens e mulheres com PhD, que ensinam em universidades como Harvard e Yale, que fazem parte do programa espacial da NASA,
ou do Observatório de Greenwich. São pessoas assim, respeitadas na área deles. Alguns acreditam que sim, que pode existir vida fora do planeta Terra, vida extraterrestre, não é? E, por exemplo, algum tempo atrás, colocaram a equação de Drake, que hoje está desatualizada. A equação de Drake acreditava que haveria possibilidade de termos pelo menos 2,31 outros mundos habitados em todo o nosso universo, a nossa galáxia, pelo menos. Ethan Siegel acredita que podem haver na nossa galáxia pelo menos uns 10 mil mundos habitados. Agora, outros astrônomos, que você tem vários na lista ali, um deles é Carl Sagan, falecido e famoso Carl Sagan, David Weintraub e outros, chegam a dizer que nós podemos ter de 1.000 a 1 milhão de outros mundos habitados só na Via Láctea. E a maioria desse pessoal que eu estou citando aí, a maior parte deles, são ateus, agnósticos, céticos. Nós temos também a escala de Kardashev, que era um cosmonauta russo dos anos 1960, que ele chegou a propor níveis de ocupação do universo a partir do consumo de energia. Você ia do nível 1 ao nível 3. Depois acrescentaram o nível 4. Alguns astrônomos falam do nível 5 e do nível 6, outros falam do nível 0. Quem está no nível 0 é aquele que transforma a energia em combustível a partir da queima de fósseis, como nós fazemos. E quem está no último grau da escala, lá no último degrau da escala de Kardashev, seriam aqueles que estão mais sofisticados, civilizações que conseguiram até usar o tempo e a luz, a velocidade do tempo e a luz, o tempo e espaço, a relatividade tempo e espaço para o seu próprio benefício. E conseguiriam, supostamente, atravessar o universo em fração de segundos, mesmo que a luz demoraria aí milhões de anos para fazê-lo. Bom, é meio complicado dizer isso. Só o universo, para você ter uma noção, a luz gastaria, se eu não me engano, acho que são 4 bilhões de anos, 43 bilhões de anos, 46 bilhões de anos que a luz gastaria para cruzar todo o universo de um canto para outro. Agora, o que me chama a atenção, vou falar com vocês o que é. Se eu chegar numa universidade, numa faculdade de física e falar assim, gente, eu quero propor para vocês uma coisa. Deus criou vários mundos e houve uma guerra cósmica do bem contra o mal. E um anjo rebelde entrou em rebelião contra Deus e esse anjo perdeu a sua posição no céu junto com uma terça parte dos anjos e o planeta Terra caiu numa situação de rebelião contra Deus e por isso que nós estamos hoje alienados do restante do universo, onde há outros mundos criados por Deus. Se eu começar a falar isso numa faculdade de física, eu tenho certeza que 80% do auditório vai levantar e os 20% vão ficar para zoar, para gritar, para criticar o diretório acadêmico, porque deixou eu dar uma palestra tão ridícula daquela lá, que eu me reduza a minha insignificância acadêmica e fale isso dentro da igreja. A universidade é lugar para ciência, não é para falar que Deus tem mundos habitados, ridículo isso. Mas o curioso é que nenhuma dessas posições que eu coloquei aqui de civilizações na Via Láctea tem a menor comprovação científica. A escala de Kardashev não tem nenhuma comprovação que existe vida. Eu acabei de falar com vocês, todo o projeto SET não encontrou nenhuma ameba, nem um organismo unicelular vivo no universo, não há prova nenhuma. Os radiotelescópios colocados em Arecibo, Porto Rico, agora eu falei com vocês, em 2020 teve mais um outro que foi inaugurado, nenhum deles conseguiu encontrar nenhuma frequência de rádio de transmissão. Eles falam isso por pura especulação. Não tem prova nenhuma equação matemática, mesmo que eu falei equação de Drake, já foi desatualizada, hoje já foi derrubaram a equação de Drake, e mesmo que eu falasse de equação, é uma equação de possibilidade, considerando que isso é igual àquilo, talvez isso vale aquilo e tal, então pode ser que tanta parte do universo tenha vida, mas de concreto, acadêmico, científico, no sentido de método científico, não existe. Não existe, isso que eu acho interessante, eu tenho direito de querer entender as provas dos físicos, assim como o físico que não é teólogo me faz perguntas para entender a prova da Bíblia. Então percebam, eu não estou aqui dando uma palestra de física, porque a física não é minha área, mas eu estou fazendo para os físicos perguntas como os físicos também se sentem no direito de fazer para o religioso.
Um físico necessariamente não é formado em teologia, ele não estudou grego, ele não estudou hebraico, ele não estudou acadiano, ele não estudou arqueologia bíblica. Tem um monte de coisa que se eu falar ele vai ser tão leigo quanto eu na área dele. Mesmo sendo um leigo, ele sobe no lugar e fala o seguinte: ridículo esse negócio da Bíblia, gente. Como é que pode ser? Deus criou vários universos. Não tem sentido isso. Isso é bobagem. Qual a prova que você tem que realmente tem anjos? Qual a prova que você me dá que tem anjos? Eu repito para ele: bom, a prova que eu te dou de anjos é a mesma que você me dá da escala de Kardashev. Ou quem sabe do paradoxo de Fermi, que o paradoxo de Fermi é justamente isso. Se existe vida e inteligência no universo mais inteligente do que a nossa, por que não entraram em contato conosco até hoje? Aí alguns falam, talvez porque eles estão mais atrasados do que a gente na escala do tempo, ou seja, há muitas propostas que são colocadas. É apenas para refletir, eu fiz essa provocação aqui, mas eu quero abrir um parênteses para deixar bem claro, não se trata aqui de desdenhar a física, por favor, não se trata de desdenhar a física. Não se trata de jogar fora a água suja, a bacia e o menino junto. A física tem feito grandes, avanços tremendos. Por exemplo, se hoje eu posso passar aqui uma foto no meu celular e em fração de segundos a pessoa no WhatsApp recebe essa foto em outro lugar do mundo, isso é graças a estudos dos físicos. Tá certo? A nanotecnologia, a própria questão da física quântica, quando ela permite a percepção de elementos físicos que somem e reaparecem, isso permitiu, a partir da física quântica, desenvolver coisas que nós usamos no dia a dia. A tomografia de pósitrons, por exemplo, a tomografia de pósitrons nasceu graças a observações dos físicos em relação ao que é matéria, antimatéria, outras coisas mais, a energia nuclear, que embora tenha o seu lado negativo na guerra, mas tem muita coisa positiva, então, por favor, se há algum físico me assistindo aqui, não se sinta ofendido, tá certo? Existem grandes, estupendas funções da física, e física não é para qualquer um. Eu apenas estou fazendo perguntas como leigo que eu tenho direito a fazer. Há coisas que os físicos dizem com muita segurança e que não há certeza nenhuma delas. Se eles abrissem pelo menos o pressuposto para dizer assim, não, isso aqui é pura especulação, mas se a gente pode aceitar isso porque não pode aceitar você falar de anjo, aí tudo bem, beleza, eu não tenho como provar a existência de anjos num laboratório, ele também não tem como provar a escala de Kardashev. Beleza, estamos em pé de igualdade. O problema é que muitas vezes ele ridiculariza a minha crença nos anjos, mas quer afirmar a crença em universos paralelos, por exemplo, em multiversos, em teoria das cordas, para as quais não há nenhuma comprovação observacional até hoje já colocada. E Marcelo Gleiser diz isso juntamente comigo. E Marcelo Gleiser é ateu e PhD em física, um dos mais renomados aí. Bom, mas que questões teológicas toda essa discussão nos leva? Quando Copérnico, em 1453, lançou a ideia de que a Terra orbita em torno do Sol, a subsequente revolução intelectual que surgiu disso levou os restos descartados do aristotélico universo geocêntrico para a lixeira da história. O que significa isso? É que desde Aristóteles, depois você vai pegar Cláudio Ptolomeu, que fez aquela ideia geocêntrica do universo, nós tínhamos a ideia que tudo no universo gira em torno de nós. Tudo em torno de nós, tudo gira em torno de nós. A própria linguagem popular comum, que é uma linguagem de aparência e não necessariamente de realidade, ela dá a entender isso. Por exemplo, na própria Bíblia, quando fala lá, o sol parou no céu, quando naquela batalha... Desculpem, não é coronavírus, fiquem tranquilos, viu? Quando o sol parou no céu naquela batalha de Josué, ele fala, o sol parou no céu. Mas, na verdade, não é o sol que para, né? A linguagem poética que muitas vezes o livro dos Salmos fala, que o sol caminha no céu como se fosse um noivo, sai de uma tenda, vai para outra. Os próprios egípcios que imaginavam o Kepri, que é o sol, como sendo um escaravelho celestial que vai de um canto para outro. Tudo isso é linguagem observacional humana passiva de equívoco. Mas quando Copérnico colocou que a Terra não é o centro do universo, do sistema solar, e que o nosso próprio sistema solar não é o centro de nada, aí a coisa ficou mais complicada ainda. Em linguagem mais atual, Carl Sagan deu uma explicação disso aí. Graças a Copérnico, nós descobrimos, dizia Carl Sagan, que vivemos em um planeta insignificante de uma estrela monótona, perdida em uma galáxia escondida,
em algum canto esquecido de um universo no qual há muito mais galáxias do que pessoas. É verdade. Só a Terra, 7 bilhões e pouco de habitantes, mas eu estou falando só na nossa 200 bilhões de galáxias, e cada galáxia com 20 bilhões de estrelas, nós não somos nada. Essa foto que vocês estão vendo aí, você vê que you are here, você está aqui, e a setinha mostrando o ponto em que nós estamos na galáxia da Via Láctea. Tá vendo? Esse pontinho aí, que nem dá para ver, é onde nós estamos, nem no centro da Via Láctea nós estamos. Quer dizer, a coisa não gravita em torno de nós. Isso trouxe um certo problema teológico, principalmente naquela visão antropocêntrica que nós pensávamos assim, e muitas vezes é dito isso na igreja, nós somos a coroa da criação de Deus, nós somos a coisa mais linda, mais perfeita que Deus criou. E se somos, mas olhando para o universo não parece que tem tantos astros maiores do que o nosso, nós não parecemos nada. Olha, só para vocês terem noção do que seria o planeta Terra perto de tudo isso aí. A Terra, perto do sistema do universo, seria o equivalente, já que eu acabei de espirrar, eu vou dar essa comparação. Seria, obrigado, viu? O Gleib já me socorreu aqui já. Obrigado. Não saiu. Pronto. Olha o medão do coronavírus trazendo aqui. Use álcool, viu, gente? Eu nunca pensei que na minha vida de adventista eu ia incentivar tantas pessoas ao álcool. Nunca pensei, viu? Os alcoólicos anônimos fecharam as portas, que agora todo mundo tem que ficar pro álcool, né? Bom, mas vamos lá. Nós não estamos nem no centro da Via Láctea. Então a Terra, a comparação que eu ia fazer é isso. A Terra perante o universo é como se fosse o vírus do corona. Imagina você pegar um vírus do coronavírus. Tá? Se você pegar um vírus do coronavírus, um só, e comparar esse vírus ao tamanho do sistema solar, você tem mais ou menos o tamanho da Terra em relação ao universo. Então, quer dizer, nós não somos nada. Agora, teologicamente falando, isso é complicado assim de dizer em termos psicológicos, porque nós assim nos sentimos muito assim o umbigo da criação de Deus, não é? É a coisa mais especial e tudo mais. E quando a gente vê que na física parece que nós não somos nada, isso choca um pouquinho com aquela ideia que nós temos às vezes um pouco elevada. Calma que eu vou resolver teologicamente isso até o final da palestra. Fiquem tranquilos, viu? Que eu sei que muita gente está assim, Rodrigo, você está quebrando tudo que eu ouvi desde criança, que nós somos a coroa da criação de Deus, agora você está quebrando. Calma que até o final da palestra eu chego lá. A pergunta é a seguinte, será que Deus também atuaria em outros mundos? Um senso de localização também é crítico para muitas práticas religiosas, o que significa que essas crenças podem estar ligadas à vida em nosso planeta. Eu até tenho uma citação aqui do rabino Jeremiah Kalmanowski. Ele é de origem polonesa. Ele fala assim, a religião é a resposta humana e social à transcendência, nos aperfeiçoando como povo, melhorando o mundo, correlacionando nossas vidas ao infinito Deus que se desenrola na finita terra. Aí até tem uma expressão judaica que fala assim, a conclusão disso é que eu sou judeu, mas Deus não. Então a gente sempre imagina assim, tudo voltado só para cá. E o universo parece ser muito mais do que nós. Mas, Rodrigo, e como é que fica a noção bíblica que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Eu vou responder sobre isso também. Alguns podem teve até eu quero lembrar o nome dele agora, um físico ele é daquela teoria da Terra jovem, lá daquele criacionista, daquele órgão criacionismo lá dos Estados Unidos, mas vocês sabem que criacionismo não é uma palavra inequívoca. Há um grupo de criacionismo que eu não assino embaixo deles. Por exemplo, o criacionismo do universo jovem. Falei Terra jovem, eu quero dizer universo jovem. Eles acreditam que a Terra, com a luz, com as estrelas, o Humphrey é um que vai nessa área aí, tudo foi criado ao mesmo tempo há 6.000 anos. Tem um livro chamado Starlight and Time, que ele coloca o seguinte, a luz, as estrelas, os anjos, tudo foi criado no primeiro dia da criação de Gênesis. Então, ali, todo o universo tem 6.000 anos. Eu não assino embaixo disso, não. Eu acho que o universo
pode ter bilhões de anos, pelo menos 13 bilhões de anos é o que os físicos pensam, e eu não acho que isso aí se choca com a Terra. Eu acredito que já havia seres criados por Deus muito antes do planeta Terra, né? Então, quando fala criacionismo, essa não é uma ideia inequívoca. Há várias linhas de criacionismo. E um desses criacionistas do universo jovem, que acredita que o universo inteiro tem 6 mil anos, um deles lá, mais radical, falou o seguinte: é impossível que haja vida em outros planetas. Porque a Bíblia não fala nada a esse respeito. Se houvesse vida em outros planetas, Jonathan, o primeiro nome dele veio à cabeça, eu quero lembrar agora o sobrenome, Sandage, Jonathan Sandage. Se houvesse vida em outros mundos, a Bíblia teria dito. Eu acho isso também um pouco perigoso de dizer, porque ausência de evidência não é evidência da ausência. Tem muita coisa que a Bíblia não fala e nem por isso eu vou acreditar que tal coisa não existe. Mas tudo bem. Vamos continuar na nossa questão aqui. Tem uma anedota. Quem conhece mais a cultura judaica vai entender mais essa piadinha. Outros eu não sei se vão entender bem. O Philip Klass, que trabalha muito com o pseudônimo de William Tenn, ele escreveu uma pequena anedota, uma novela, né? uma crônica sobre nós conseguiremos um rabi em Marte. E nessa crônica, ele imagina se num futuro não muito distante, nós conseguíssemos colocar pessoas pioneiras morando em outros planetas do sistema solar. Então ele imagina um grupo de judeus migrando para Marte. Não é uma imaginação tão estranha, considerando que muitos dos primeiros que migraram para o Brasil aqui eram judeus. Não sei se vocês sabem disso. O Brasil foi colonizado em grande parte por judeus, que vieram sobretudo para Pernambuco. Só que esses judeus foram expulsos daqui por causa da Inquisição, muitos deles foram perseguidos, fugiram daqui, e do Brasil muitos foram para a Argentina, outros foram para os Estados Unidos e fundaram uma cidade chamada Nova York. Então muitos que fundaram a cidade de Nova York eram judeus que fugiram do Brasil da época da colônia. Então, com base nessa ideia de judeus indo para colonizar novos territórios, Klass, ou William Tenn, imaginou judeus indo para Marte, numa época em que começariam colônias espaciais. E ele coloca que isso pode ser inimaginável hoje, mas também na época da Europa do Velho Mundo era inimaginável encontrar um novo mundo. Colombo foi considerado um louco, Américo Vespúcio também, Pedro Álvares Cabral também, para os portugueses e tudo mais. Mas aí nesse ambiente em que exploraríamos agora novos planetas, ele imagina um grupo de judeus chegando lá em Marte e fazendo uma colônia de Martes zionistas, né? os Martes de Sião. E aqueles judeus começaram ali, ele imagina que nessa época o planeta Terra conseguisse ter contato com seres de outros planetas. O tema da nossa live hoje é se estamos sozinhos no universo. E ele chamou esses seres de outros planetas de Bulbas. E os Bulbas estavam ali visitando os planetas e houve uma conferência intergaláctica de judeus sobre o pensamento judaico e muitos Bulbas estavam ali. E os Bulbas começaram a se apaixonar pela doutrina do judaísmo e alguns deles começaram a se tornar judeus. E como sempre no judaísmo tem que ter uma discussão rabínica, e sempre tem briga rabínica, dizem que se houver 3 judeus discutindo vão ter 4 opiniões. Isso não é antissemitismo, não é uma piada que eu ouço em Jerusalém. Então os rabinos começaram a discutir, nós podemos aceitar os Bulbas como membros do judaísmo ou não, mas eles não são humanos. E um judeu tem que ser um judeu humano, eles não são humanos. Então não vamos aceitar. Aí um outro rabino, não temos que aceitar, não podemos discriminar alguém só porque não é humano. Isso já passou. Aí o outro, não, mas nós vamos quebrar a nossa aliança se tivermos um judeu não humano. Aí o outro, mas e as ofertas que eles dão, as oportunidades de levar o judaísmo para outros campos? Nós temos que levar a fé de Abraão. Se eles aceitam a fé de Abraão, por que não pode? Só porque não são humanos? Aí um judeu deu o veredicto que resolveu o caso. Ele disse assim, já decidi, vamos fazer assim, haverá 2 grupos, um grupo de judeus e um grupo de judeus. E os Bulbas pertencerão ao segundo grupo. Pronto. Essa é uma típica anedota do humor judaico. Bom, anedotas judaicas à parte, dentro da teologia já estão surgindo 2
termos inéditos, bem recentes. Na verdade, um não é tão recente. A astroteologia. A astroteologia aparece num documento do século XVIII, mas ele foi reavivado agora, recentemente, a astroteologia, que até ganhou em 2014 uma bolsa, um budget, um orçamento de US$ 1.100.000 para fazer uma pesquisa sobre estudos das implicações sociais da astrobiologia. E foi uma pesquisa ecumênica feita na Universidade de Nova Jersey. E o outro termo que está aparecendo muito na teologia agora é exoteologia. A pergunta é, como é que nós podemos conviver com a ideia de existirem seres vivos e inteligentes em outros mundos? Para quem não é teólogo e já começa com preconceito, fala assim, que coisa ridícula, religiosos, fiquem com vocês aí, não vamos estudar ciência não. O próprio Carl Sagan admitiu que a exploração espacial leva diretamente a questões religiosas e filosóficas. Então, acho que a pesquisa conjunta pode ser feita. E será que nós estamos sozinhos no universo, Rodrigo? Olha, eu vou dar para vocês uma opinião que deu maior polêmica nos anos 70, 1970, foi de Billy Graham. Billy Graham estava dando uma entrevista para o National Enquirer, que é um tabloide americano que vende tudo enquanto é supermercado lá, e ele falou, eu acredito que há outros seres inteligentes como nós, muito distante no espaço, que adoram a Deus, mas nós não precisamos temê-los, assim como nós, eles são criatura de Deus. Essa declaração do Billy Graham deu tanta polêmica no mundo evangélico, que ele não tinha base bíblica para falar sobre isso e tudo mais, que ele acabou naquele livro dele sobre anjos, ele fez uma reedição onde ele explicou que ele jamais quer vincular OVNI, disco voador, com anjo. Por quê? Porque muita gente pensou que ao fazer essa declaração, que o Billy Graham estava endossando essa procura por OVNIs. Então eu quero colocar 3 níveis de diferenciação aqui para você saber do que eu estou falando, e o Billy Graham também estava falando, e do que nós não estamos falando. Primeiro nível, não por hierarquia. Primeiro nível apenas para separar em grupos. OVNIs, não. OVNI é coisa, objeto voador não identificado, de ufólogo, tem aqueles grupos ali, tudo. Não, acho até agora eu sou totalmente cético com relação a OVNIs. Eu acho até que se houver alguma coisa por detrás do OVNI, pode ser até alguma coisa de tom sobrenatural diabólico, mas eu sou completamente cético com relação a experiências de OVNIs, disco voador, essa coisinha toda. Tá bom? Disco voador para mim é só para desenho dos Jetsons, nada mais do que isso, tá bom? Ou de Perdidos no Espaço. Sou completamente cético com essa questão de OVNIs, disco voador, ufologia. E acredito que Billy Graham também o era. Segundo, SETI, a busca por vida e inteligência no espaço. Bom, isso é um programa de ciência sério, que não tem nada a ver com ufologia, não tem nada a ver com ficar procurando disco voador. E até agora eles admitiram que não encontraram nenhuma comprovação de vida extraterrestre. Apenas especulações, como eu falei para vocês, o paradoxo de Fermi trabalha sobre isso, escala de Kardashev e outros mais. E em terceiro lugar, a procura do que a Bíblia me diz a esse respeito. Aqui que eu entro como teólogo dando a minha posição. Ficou claro os 3 grupos então? OVNI, SET, que é busca de vida inteligente no espaço, vida extraterrestre, não necessariamente inteligente, pode ser até uma ameba. E terceiro, o que a Bíblia me diz a esse respeito? É aqui que eu vou ao meu ponto de vista bíblico. Mas antes de falar da Bíblia, eu não posso deixar de fazer um convite especial para vocês, gente. Amanhã, a partir... Olha, anote aí, viu? Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, eu vou falar na Rádio Novo Tempo, em qualquer lugar do Brasil. Você pode sintonizar a Rádio Novo Tempo, ou quem sabe pelas redes sociais também, ali no link da Rádio Novo Tempo. Vou bater um papo amanhã com o Chris, que é o radialista aqui. Nós vamos falar um pouco sobre algumas perguntas que vocês podem fazer para mim, tá bom? Liga na rádio amanhã, manda um WhatsApp para a rádio, eu vou responder em público ali, e vou também fazer uma reflexão sobre o Apocalipse. Toda essa semana, na parte da manhã, vou fazer uma reflexão sobre o Apocalipse. E na parte da noite, a partir das 22 horas, na TV Novo Tempo, que você pode assistir direto na TV ou através da internet, vai começar a semana Evidências do Fim. Vai ser uma hora onde eu vou falar bem assim, citando filósofos, físicos, assuntos empolgantes. Por exemplo, a profecia. É uma veracidade ou um devaneio? Qual é a biografia de Deus? Será que Deus existe mesmo?
por que existe sofrimento no mundo se Deus é amor? E depois da mensagem à noite eu vou entrar numa live também, mais uma vez, para ter oportunidade de interagir com vocês. Então anote os horários aí, fique ligadinho, às 11 horas da manhã na TV Novo Tempo, tá bom? Às 11 horas da manhã na TV Novo Tempo, depois às 22... Falei errado aqui, às 11 horas da manhã na Rádio Novo Tempo, corrigindo, às 11 horas da manhã na Rádio Novo Tempo, às 22 horas na TV Novo Tempo, que o canal varia se você tem um pacote da Sky, ou da Vivo, ou da Oi, ou da Claro, mas é fácil achar a TV Novo Tempo. E depois das 22 horas, às 23 horas, quando eu encerrar na televisão, eu vou correr e vou fazer uma live com você no @NTPlayOficial do Instagram. Tá bom? Anota aí, @NTPlayOficial. Fechado? Entra lá e participe. No final, o Gleick, me dá uma lembrada para eu avisar novamente o pessoal. Gente, eu nem sei quantos que estão... Eu tô até curioso para saber quantas pessoas que estão com a gente aqui ao vivo. 6 mil. Hã? Quase 6 mil. 6 mil pessoas, gente, obrigado, viu? Quase 6 mil. Vamos passar esses 6 mil aí. Bom, resumindo o que eu estava falando até agora para entrar na Bíblia, eu falei com vocês, então, que o universo é vastíssimo, que a Terra em relação ao universo é como se fosse o vírus do coronavírus em relação ao sistema solar, que já houve muita busca científica por vida e informação de vida extraterrestre. Eu falei da nave Voyager 1, Voyager 2, já falei dos radiotelescópios como de Arecibo, Porto Rico, o projeto SET, que é a sigla em inglês para busca por vida extraterrestre. Falei também que há os ufólogos e falei também que há algumas especulações dentro da área da física sobre se realmente nós estamos sozinhos, qual a possibilidade de ter outros mundos habitados. Bom, tudo isso eu falei fazendo perguntas para áreas que não são minhas. A área da física, da astronomia. Agora eu posso falar do ponto de vista bíblico. Bom, eu tenho que afirmar com vocês, eu espero que vocês tenham a Bíblia aí, eu estou com a minha aqui, ó. Do ponto de vista bíblico, eu não posso dar uma resposta conclusiva. Tá bom? A Bíblia não é tão clara nisso, assim. Tem alguns textos que apontam para, mas não é uma coisa tão conclusiva como, por exemplo, dizer Jesus é o Filho de Deus, que eu abro ali no Novo Testamento e é fácil, não tem como você negar isso. Ou que a salvação é pela fé, pela graça mediante a fé. Não tem como negar, Paulo fala diversas vezes aí que a salvação não vem pelas obras. Isso aí não tem discussão na Bíblia. Ou mesmo a existência de Deus. A Bíblia é conclusiva em falar que existe Deus, que existe pecado. Mas com relação a vidas noutros mundos, a Bíblia não é conclusiva. Ela dá uma margem, então eu tenho que ser honesto com o texto bíblico, senão eu vou estar enfiando no texto bíblico uma ideia própria. Eu tenho que deixar o texto falar. Por outro lado, também, lembra que eu falei com vocês lá daquele grupo de criacionistas da América que acreditam no universo com 6 mil anos? A dizer que não posso falar da ideia de ter vida em outros planetas, porque a Bíblia não fala nada, que já está estabelecido então que não há, que Deus só colocou vida aqui, os anjos e acabou. Também eu acho que é uma informação temerária. O texto bíblico não me autoriza ir além do que ele fala. Então, quando o texto bíblico não diz uma coisa, também não me autoriza a negar aquilo só porque o texto bíblico não falou. Tá certo? Também quero deixar bem claro que quando eu falo em vida em outros mundos, provável vida em outros mundos, não estou me referindo a ETs, nem disco voador, nem ufologia. Não sou ufólogo, acabei de falar e vou repetir. Sou cético em relação a qualquer tipo de ufologia que já foi apresentado até hoje. Acho até engraçado assistir alguns depoimentos, mas nada mais do que isso. Bom, agora, interessante. Rodrigo, se tem vida em outros planetas, se nós não somos únicos, além de nós e os anjos, você acha que pode ter nós, outros? Em que sentido que nós somos singulares? Vamos ler a Bíblia aqui em Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45, versículo 18. Na minha Bíblia diz assim, ó. Isaías 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Repito o que eu falei no início antes de ler a primeira passagem bíblica. A Bíblia não é conclusiva, então não vou forçar o texto. Não estou colocando para você aqui uma certeza de fé, como se você me perguntasse se Jesus Cristo é o Senhor. Estou colocando uma possibilidade,
tá bem? Não é uma certeza de fé, é uma possibilidade. Quando a Bíblia fala que Deus não criou a Terra para ser um caos, a gente pode pensar assim, se Deus não criou a Terra para ser um caos, por que ele criaria o universo para ser um caos? Se ele criou a Terra para ser habitada, a gente pode inferir que ele também poderá eventualmente ter criado o universo para ser habitado. Porque fica sem sentido. Por que Deus ia criar todo o universo para ser um caos? Torro vaborro, né? Será que Deus criou o universo para ser sem forma e vazia? Essa era a condição antes da Terra chegar, a condição de inexistência. E Deus não viu a inexistência como coisa boa, tanto é que havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus parava sobre as águas e disse Deus, haja luz, e viu Deus que a luz era boa. E cada vez que Deus ia criando uma coisa, Deus dizia, é bom. Então o que era antes não era bom. Então não sei se o caos é algo bom que faria parte do plano de Deus, criar um universo para ser um caos. Não vejo necessidade disso. A nossa singularidade não significa nós sermos únicos. Não podemos ler a expressão imago Dei, imagem de Deus no homem, num sentido antropocêntrico, que coloca assim, que o universo todo foi feito só por nossa causa. Não, acho que é muita arrogância humana isso. Em nenhum canto da Bíblia, Deus fala que Deus criou o universo para a humanidade. Não existe isso. Deus fala que Deus criou o jardim do Éden para Adão e Eva. E o planeta Terra, aos poucos, seria dominado por ele se não houvessem caído em pecado. E Cristo recupera para a humanidade o planeta Terra, né? Então, assim, o fato de sermos singulares não significa que nós temos que ser únicos. Agora, outro texto que pode dar uma inferência, repito, não conclusiva, mas dá uma ideia de que possa haver vida em outros planetas, seria Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38, versículo 7. Jó 38, 7. Quando vai falar da criação da terra, diz assim, olha. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Ora, essas estrelas da alva aqui, 99,9% dos comentaristas entendem que essas estrelas da alva são filhos de Deus, e alguns acreditam que podem incluir anjos e outros seres, ou somente anjos. Eu acredito que a Bíblia não diz que somente anjos, fala os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Antes de falar, deixe-me voltar a sua atenção para o verso 7. A poesia bíblica ela é feita em forma de paralelismo. A mesma coisa é dita de duas formas para facilitar a memorização. É como se eu dissesse assim, a menina era inteligente e bonita. Uma garota esperta e charmosa. Menina, garota. Inteligente, esperta, bonita, charmosa. Eu falei a mesma coisa com palavras diferentes. É assim que funciona a poesia hebraica. E o Jó capítulo 37 está em forma de poesia. Então quando fala, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, filhos de Deus gritavam de alegria. Filhos de Deus são as estrelas da alva. E quem são os filhos de Deus? Se você vai para Jó capítulo 1, verso 6, fala que os filhos de Deus foram até a presença de Deus para uma reunião quando o diabo apareceu no meio deles. E para mim, eu não tenho nenhuma parte da Bíblia que fala que filhos de Deus são só os anjos e ponto final e acabou. Não. Tem outras passagens da Bíblia que depois eu posso até passar no descritor para alguém ou deixar esse vídeo. Eu vou deixar esse vídeo depois na minha página lá, o pessoal pode notar. Isaías 14, verso 12, fala também de filhos de Deus como sendo anjos, sendo seres de outros planetas. Daniel, daqui a pouco fala por que pode ser de outros planetas. Isso aí não diz em Isaías 14, 12, não. Daniel 8, verso 2, Daniel 12, verso 3, Apocalipse 1, 16, 1, 20, fala de estrelas. Esses textos que eu citei são textos que falam de estrelas do céu como sendo anjos e seres inteligentes de Deus. Aí eu coloquei uma pergunta. Seriam exclusivamente anjos? Eu penso que não. Por que não? Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 37, verso 9. Gênesis 37, verso 9. Quando fala das estrelas do céu como sendo anjos, pode significar também outros filhos de Deus. Olha o que diz aqui, o verso 9, o sonho de José. José teve ainda outro sonho, e ele contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei ainda que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Aqui, estrelas, nesse texto de José, não se refere aos anjos, se refere aos filhos de Israel. Tá certo?
Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus capítulo 5, versículo 9, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então a passagem de Gênesis 37, verso 9, Mateus 5, verso 9, mostra para mim que tanto seres humanos quanto anjos podem igualmente ser simbolizados por estrelas ou pela expressão filhos de Deus. E olha que interessante, Filipenses 2, verso 15, é uma passagem para mim muito elucidativa sobre isso aqui. Filipenses 2, verso 15, mostra que são humanos mesmo, quer ver? Olha. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta. Ou seja, em várias passagens da Bíblia, anjos são chamados de estrelas e filhos de Deus. Igualmente, seres humanos também são comparados a estrelas e filhos de Deus. Agora, como eu falei com vocês, não é conclusivo, mas será que eu posso incluir nesse conjunto de estrelas e filhos de Deus outra classe de seres inteligentes além de anjos e seres humanos? Essa é a pergunta. Hebreus 1, verso 2, pode dar uma pista para a gente. Hebreus, capítulo 1, verso 2, diz assim. Eu vou ler a partir do verso 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pela qual também fez o universo. E o verso 3 diz, o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus nas alturas. Aqui fala que Deus, através do Filho, fez o universo. Mas é interessante que no original grego, a palavra que está para o universo é a palavra tous aionas, que significa mais do que o universo, significa literalmente o tempo e o espaço com tudo que habita nele. Por isso que algumas traduções, de maneira muito correta, traduzem essa passagem por ele fez os mundos, todos os mundos, no plural, mundos. Perceberam? Colossenses 1,16. Colossenses 1,16 também diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. E essa expressão principados e potestades, ela aparece diversas vezes no Novo Testamento e parece incluir outros que não apenas anjos. Por exemplo, principados e potestades incluem anjos caídos, demônios. Principados e potestades incluem a liderança da igreja. Eu quero ler só essa passagem de 1 Pedro, capítulo 3, verso 22. Olha o que diz aqui 1 Pedro. Só estou lendo algumas passagens por amostragem para vocês. 1 Pedro, capítulo 3, verso 22. Na minha tradução diz assim, olha. Jesus, depois de ir para o céu, está sentado à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, principados e potestades. Então aqui ele já até tirou anjos da classe de principados e potestades. Veja bem, então se existem principados e potestades que, pelo menos na epístola de Pedro, são colocados além dos anjos, por que não supor que esses principados e potestades seriam mundos criados por Deus, mas que por alguma razão não têm contato conosco? Pelo menos contato direto. Nós não podemos vê-los, tá certo? Nós não podemos tocar neles. É interessante que numa das profecias de Daniel, Daniel revela que ele vê anjos, o Apocalipse vê anjos, mas algumas vezes Daniel fala assim, o homem tocou em mim. Quem era o homem? Não é nem Jesus, é um personagem que aparece ali. Então, passa a impressão, e também tem a passagem lá de Ezequiel que fala daquelas criaturas viventes que estão em redor do trono. Alguns pensam que seriam querubins, né? E mesmo a ordem angelical, querubim, serafim, arcanjo, nós não sabemos muita coisa dessas ordens,
Muita coisa que tem extra-bíblica, é cultura que vem do judaísmo intertestamentário, ou da Divina Comédia de Dante Alighieri, ou do Paraíso Perdido, ou o Inferno também de Dante, alguma coisa assim. Né? Mas, biblicamente, nós sabemos muito pouco a respeito dos anjos. O que eu posso dizer para vocês? Esses textos que eu citei aqui, repito, eu falei isso no início e digo agora, eles não são conclusivos. Eles abrem a possibilidade. Tá bom? Eu não estou ensinando nenhuma heresia aqui. Eu estaria ensinando uma heresia se a Bíblia deixasse bem claro: não há outros mundos habitados. Deus só criou seres humanos e anjos. E eu, Rodrigo, chego aqui, tento nas entrelinhas descobrir alguma coisa ali, aí eu estaria caindo numa heresia. Se eu não tivesse base nenhuma na Bíblia ou na ciência para aventar a possibilidade de haver outros mundos criados por Deus, com seres inteligentes que devotam adoração a Ele, aí eu estaria caindo na especulação. Mas eu tenho textos bíblicos que, mesmo não sendo conclusivos, apontam para a possibilidade que eu estou apresentando. Vocês entenderam? Apontam para essa possibilidade. E um último texto que eu queria ler para vocês é João 14, 1-3, onde Jesus disse assim para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já os teria dito. Pois vou preparar um lugar. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus compara a casa do Pai, que muitos comentaristas bíblicos entendem como sendo o vasto céu, universo, como sendo uma casa que tem muitas moradas. E me chama a atenção que essa palavra muitas moradas em grego, eu coloquei aí, monai, palai e sim, polai, muitas, monai, significa lugar de repouso, de habitação cômodo, aquelas pousadas de beira da estrada como do bom samaritano. Ou então uma casa grande que tem vários quartos com várias famílias morando. Vou mostrar para vocês uma imagem aqui que vai ilustrar isso. Na época de Jesus era muito comum algumas famílias morarem em ínsulas, que eram casas assim, olha. Você está vendo as crianças lá num pátio comum e cada família habita num cômodo dessa casa. Isso era muito comum na época de Jesus. Na Galileia tinha muito esse tipo de casa dos pescadores, chamadas ínsula. A gente encontra isso em Betsaida, a possível Betsaida, na cidade de Cafarnaum também. E cada uma desses cômodos abrigava uma família e era uma morada. Isso é um resquício da tradição patriarcal que o povo de Israel tinha, onde você morar em grupo com outras pessoas ali que são patrícios, associados ou membros da mesma aldeia, do mesmo clã, isso lhe dá proteção. Os seus filhos estão ali, o seu filho vai casar com a filha do outro ali, o clã vai crescendo. Então é um lugar fixo, aí eu estou falando já no período pós-migratório, quando o pessoal já não era mais nômade, já se assentavam em casas, mas ainda trazendo a reminiscência da época migratória, as casas tinham vários cômodos. É uma casa com muitas moradas. É essa a imagem que Jesus tem quando ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar uma para vocês e vou voltar. Traduzindo isso em linguagem cosmológica, por que não imaginar que o universo é uma casa que tem muitas moradas e Jesus vai preparar uma para nós? Mas o interessante é que a palavra moradas, como aparece no grego ali, monai, significa lugar de habitação onde há pessoas, seres morando. Ora, porque pode ser uma morada de animal também, por isso que eu estou falando seres, né? Pode ser, não precisa ser ser humano necessariamente. Pode ser um lugar onde fica um animal, um abrigo para animais. Ora, ficaria estranho, pegando João 14, dizer que o universo, a casa do Pai, tem muitas moradas, porém todas vazias. É estranho Jesus ir preparar uma morada para nós se todas as outras estão vazias. Para quê? E olha que ele vem para nos buscar para a casa do Pai. Mesmo que o Rodrigo acredite que após o milênio nós vamos morar na terra, e essa terra que vai ser restaurada por Deus, Apocalipse 21 e 22, a Nova Jerusalém vai descer aqui e tudo mais, apesar de eu acreditar assim que aqui vai ser o nosso paraíso restabelecido pela eternidade, porém, no primeiro momento, ele vai nos buscar para a casa do Pai, depois que nós voltamos com ele a Nova Jerusalém. Esses textos, então, embora não sejam conclusivos, eles são pelo menos indicativos da possibilidade de que haja vida noutros mundos.
terminando a minha participação já aqui com vocês, eu quero falar um pouquinho sobre o ceticismo de Thomas Paine. Thomas Paine foi um dos fundadores da nação americana, que participou da redação da Constituição Americana ali, da Carta de Independência, em 1776, 4 de julho, e ele ridicularizava o cristianismo. Ele apresentava 4 pontos cosmológicos, exatamente, no século XVIII já falava de coisas de astronomia, parecendo agora o SET, procurando vida espacial, né? E ele ridicularizava o cristianismo justamente por causa da vastidão do universo, como muitos dos pioneiros da nação americana entendiam. Por exemplo, ele dizia, número 1, para criticar o cristianismo, uma crença em uma infinidade de mundos torna o sistema de fé cristã ao mesmo tempo pequeno e ridículo, e espalha na mente como penas ao ar. E o espalha na mente como penas ao ar. O que ele quis dizer com isso? Ora, se o universo é tão vasto, por que Deus ia vir só aqui? Vocês entendem? É ridículo isso, a cruz perde todo o sentido, né? E ele continua dizendo, é absurdo acreditar que Deus deveria deixar o cuidado de todo o resto do mundo que ele criou para vir e morrer nesse mundo. E mais ainda, ele vai no número 3. Por outro lado, devemos supor que todo mundo na criação sem limites teve suas próprias visitas semelhantes desse Deus? Se isso é verdade, Deus não teria nada mais a fazer do que ficar viajando de mundo em mundo numa sucessão interminável de mortes com apenas intervalos momentâneos de vida. E por que Deus deixaria os demais mundos sem salvação? Ora, Thomas Paine, ao falar isso, ele está ridicularizando não o Deus da Bíblia, ele está ridicularizando o Deus da mitologia grega. Um Deus limitado, um Deus que tem barreiras. Ora, se a escala de Kardashev, que foi feita séculos depois de Thomas Paine, pode imaginar uma civilização tão avançada, onde os seres dessa civilização conseguiriam dobrar o tempo e o espaço para sua própria conta, fazendo uma viagem no universo rápida, mais rápida do que a velocidade da luz, mesmo que em teoria ninguém pode assumir uma velocidade acima da luz, mas pegariam algum tipo de atalho que lhes permitiria fazer isso. Se a escala de Kardashev imagina civilizações assim, por que eu não posso supor um Deus que está acima disso aí? Então, na verdade, Thomas Paine estava tendo uma visão muito simplista de Deus. Então é uma falácia do espantalho. Ele cria um Deus ridículo, pequeno, e é fácil refutar. O que eu posso dizer, então, em relação à multidão do universo, Rodrigo? Onde é que ficaria a nossa singularidade? Bom, em bilhões e bilhões de sistemas solares, as formas de amor criadas e não criadas não seriam limitadas. As realizações da vida divina não estariam em contradição umas com as outras ou com a criação. A descoberta da vida em outras partes do universo não comprometeria o amor de Deus pela vida na Terra, assim como o amor dos pais por um filho não é comprometido porque esse filho tem um irmão ou irmã. Agora, se você acredita em um Deus, por que supor que ele é capaz de amar apenas alguns de seus filhos estelares? Fique tranquilo. Deus tem amor o suficiente para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, esta nossa noção de grandeza, essa noção que eu tenho de grandeza cósmica, não da humanidade, do universo tão vasto, ela também me traz uma noção de grandeza do amor de Deus. Porque raciocina comigo. Dos bilhões e bilhões de possíveis mundos criados e com vida que existem, nessa poeira cósmica chamada Terra, foi onde Deus resolveu vir e se tornar um de nós. E mais, falar a nossa língua. E mais, sofrer a nossa dor. Quando Maria pegava aquele bebezinho no colo, diz uma música, tem uma música que fala isso, e beijava o rostinho daquela criancinha enquanto ela dormia, os lábios de uma mulher, como dizia Carl Sagan, de um planeta insignificante, num sistema insignificante, numa galáxia insignificante, numa poeira insignificante, os lábios dessa mulher beijaram o rosto do único que é significativo. E esse único que é significativo se tornou um de nós. Então a pergunta que eu fiz no início dessa live: estamos sozinhos no universo? Do ponto de vista
de mundos criados por Deus, eu digo que provavelmente não estamos sozinhos. Do ponto de vista do amor divino, eu digo, com certeza, não estamos sozinhos. Deus está conosco. E este é um dos mais lindos paradoxos da teologia. Fala-se muito dos paradoxos na física, né? Paradoxo de Fermi, o paradoxo de outros que eles falam aí, tem vários agora, de Hilbert, o paradoxo de Hilbert, o paradoxo do infinito. Eu digo, esse é o paradoxo da grandeza. O divino e o infinito de Deus coube num espaço finito chamado planeta Terra e num menor ainda chamado coração humano. Porque Jesus falou, se alguém me amar, ouvirá a minha palavra. E eu e meu Pai guardará a minha palavra. E eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Pode o infinito caber dentro de um espaço finito? Pode. Deus cabe em mim, mesmo que em tese não haja um espaço que caiba a Deus. Então fique tranquilo. Repetindo, estamos sozinhos no universo? Em termos de outros mundos habitados? Provavelmente. Em termos divinos, com certeza não estamos sozinhos. Deus está conosco. E onde você estiver, Deus e você serão sempre a maioria. Aliás, a maioria esmagadora. Que Deus abençoe você e não posso esquecer de convidar mais uma vez, o pessoal colocou, até fizeram uma colinha para mim aqui, tá bom? Então vamos lá, em primeiro lugar, pega para mim só o link para eu não perder aqui. Eu quero chamar vocês mais uma vez para nos assistir. A Semana Especial no Novo Tempo, na Rádio Novo Tempo FM. Tem lugar que é AM, né? Tem lugar que a rádio pega AM. Onde você estiver, no Brasil, no exterior, você pode acompanhar a programação da Rádio Novo Tempo através também da internet. Então amanhã, às 11 horas, eu vou entrar ao vivo na Rádio Novo Tempo, ao vivo, 11 horas, horário de Brasília. Vou falar um pouquinho ali sobre Apocalipse, sobre o que vai rolar durante a semana. Às 22 horas, na TV Novo Tempo, vou fazer a minha estreia. Orem por mim, estou nervoso, não vou mentir. A Novo Tempo, gente, eu quis dar, nem sei se chama spoiler isso, quando você anuncia. Eu queria postar uma foto do cenário. Eu só não postei porque eu não tinha autorização da TV se podia ou não, e, né, para não quebrar, mas ficou um negócio, nossa, demais. Eu até brinquei com o pastor Antônio Toches, que é o diretor, eu falei assim, vocês me deram uma Ferrari para dirigir e eu tirei carteira semana passada, porque, nossa, tá muito legal. O pessoal investiu demais nessa semana, sabe? Eu acho que primeiro para honra e glória de Deus e também para valorizar você que consome tudo que a Novo Tempo produz, seja na rádio, seja na TV, seja na NT Play, seja na internet, nas redes sociais. Então assista, a partir de amanhã, às 22 horas, ao vivo, Evidências do Fim, e de manhã às 11 horas na Rádio Novo Tempo. E assim que eu sair, eu vou direitinho para a live no Instagram, no @NTPlayOficial, tá bom? @NTPlayOficial, marca lá, deixa a sua mensagem. Pessoal, será que vocês têm paciência para só mais uma breve oração? Muito obrigado a todos que estiveram com a gente, mas eu quero orar nesse momento por mim e por vocês, tá bem? Obrigado, Pai. Eu orei antes de começar essa live aqui com o Gleick, o GG aqui também, oramos com o pessoal da TV. Deu um probleminha técnico no início, mas graças à tua bondade tudo correu bem, o pessoal está aí. Senhor, se eu falei alguma coisa que não deveria, perdoa-me. Se eu deixei de falar alguma coisa que deveria ter dito, complementa, Pai, e vá com teu espírito, aonde a palavra do palestrante talvez não consegue atingir. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado porque eu tenho a certeza que eu não estou sozinho no universo. Não porque eu preciso acreditar em OVNI, mas é porque eu tenho a presença de Deus comigo. De Deus, dos anjos e, por que não, de seres de mundos que foram criados por Ti e que certamente não caíram em pecado e por isso não têm contato conosco, mas certamente estão, juntamente com os anjos, torcendo pela nossa felicidade. Afinal, diz a Bíblia, toda a natureza geme com dores de parto, aguardando a redenção. Obrigado, Senhor. Dá-nos a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Gente, beijo no coração de vocês. Muito obrigado, viu? Um abraço e até nosso próximo encontro amanhã às 11 horas. Tchau, tchau.